Olá, olá pessoal, aqui é Thiago Trindade da Conceito Gestão Corporativa e nós estamos inaugurando o podcast Executores, o podcast de quem faz acontecer. Sejam muito bem-vindos, eu vou ser seu anfitrião, junto aqui com os meus sócios, junto com os heads da casa e vamos começar apresentando cada um deles, tá? Começando pelo André Santos, seja muito bem-vindo, André Santos. Nosso primeiro tripulante aí vou fazer uma brincadeira, da Espaçonave Conceito. Obrigado. Há controvérsias. Seja muito bem-vindo. Há controvérsias. Há controvérsias, Renato vai explicar as controvérsias, é verdade. Mas se apresente aí, André, seja muito bem-vindo. O André que é head de vendas aqui da casa, tem uma grande experiência em negócios, tem ajudado diversas empresas em seu processo de transformação, de melhoria do seu processo de vendas complexo. Vai falar um pouquinho aí da bagagem dele, vai se apresentar para nós. Seja bem-vindo, André. Eu que agradeço, Thiago. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo. O Thiago tive o prazer de conhecer ele em 2019, finalzinho de 2019, e em 2020, em plena pandemia, né, me apresentou aí a Conceito, né, a versão 2, né, já conhecia a Conceito versão 1, e desde lá a gente vem conduzindo aqui a nossa parte comercial e ampliando o portfólio da Conceito de forma muito consistente, muito inteligente. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho desse nosso bate-papo aqui. Bom, sou André Santos, tenho 46 anos, sou casado, tenho uma filha de 7 anos, um filho de 25, já sou avô. Sou formado em gestão da tecnologia da informação, marketing e gestão em vendas, tá? Pós em vendas. E atualmente hoje como head de vendas, gosto de tá no front ali, mão na massa, como a gente diz, né? Execução é tudo, né? Tô aqui com a minha xicrinha, execução é o nome do jogo. Então eu acho que esse é a máxima aqui da nossa consultoria, né? Da nossa executoria. E é um resumo aí, tenho passagem por escolas como Dell, Local Web, empresas de software e hardware. Então, sou o cara da Humanas aqui, né? Estou com engenheiros aí, né? Então, eles vão se apresentar. Então, o cara mais descolado aqui da engenharia sou eu. Então, vamos lá, velho. Precisava Obrigado aí, ter também gente descolada, precisava, né, de um cara? tempero, Só gente né, pragmática. André? Precisava de um tempero. Tomperro. Né? Como diz o Jacan, né? Tamperro. Então era isso, turma. Obrigado aí pelo bate-papo. Valeu, e vamos pro nosso segundo combatente aí. Beleza. Maravilha, André. Chamar o Jefferson, então, nosso head de transformação digital, tá aí com a gente já há alguns anos e intensificado a atuação, né? Tem uma grande bagagem também, tenho certeza que vai trazer muito conteúdo relevante ao longo dos episódios, mas nesse primeiro ponto aí vou deixar ele se apresentar. Vem com a gente aí, Jefferson. Show de bola, Thiago. Valeu. Cara, um prazer, né, enorme estar aqui com vocês, estar aqui com, né, um time de peso, né, um time bem interessante, multidisciplinar, né, que se completa aí de forma bastante intensa, né. Bom, sou Jefferson, né, moro aqui no interior de São Paulo, sou head, né, de transformação digital da Conceito, então a minha atuação, né, teve muito baseada na área de tecnologia, né, 22 anos na área de software, basicamente, ligado a uma grande multinacional francesa, e a proposta de fato é levar as boas práticas, né, e trazer aquilo que de fato o mercado precisa, né, para que com a tecnologia possa potencializar aí os seus resultados e suas operações. Bom, conheço o Thiago aí de longa data, né? Fui professor do Thiago aí um bom tempo atrás, né? Na área de simulação, resistência dos materiais. E nos encontramos aí no meio do caminho, assim como para o André, ele também me apresentou aí a Conceito versão 2 aí, ou na minha entrada, versão 3, vamos falar assim. E poxa, é uma satisfação estar junto com essa equipe aqui. Muito bom, Jefferson. Cara, vou fazer uma brincadeira, não posso deixar passar. Na época que nos conhecemos, cara, eu não usava barba, isso faz bastante tempo. Eu casei com 22 para 23 anos, já usava barba, então foi antes disso.
E o Jefferson tinha muito cabelo. E não tinha barba. E não tinha barba. Então faz bastante tempo. O Jefferson foi meu mestre aí, ficou guardado aí nos meus arquivos, né, cara? O bom profissional que ele já era e foi na época, ali no meu início de carreira, me ajudou bastante ali na IST, nos caminhos da engenharia de produto. E aí tivemos a grande felicidade de nos encontrarmos aí um pouco mais adiante, com carreiras já bem formatadas. É isso aí, cara. Muito bom ter você com a gente. E temos feito muita coisa legal e muito por fazer. Muito bom. Renato Trindade, o nome deve já dizer, né? Um pouquinho aí das semelhanças, né? Renato é meu irmão também. E a gente teve aí carreiras correlatas, né? Cada um em multinacionais, empresas nacionais de relevância. Tivemos formações muito, muito interessantes na área de negócios. E a vida nos fez convergir para caminhos muito parecidos, o que fez aqui a gente juntar aí as competências para desdobrar e desenvolver na Concepto. Então, chamar o Renato aqui, que tem ajudado a gente há bastante tempo. Como ele disse, há controvérsia sobre o André ser o primeiro na espaçonave. Vamos esclarecer essa conversa aí, Vamos Thiago. esclarecer o que significa. Fala aí. Manda aí, Renato. Vamos para cima. Boa. Olá, pessoal. Olá aí quem está escutando o nosso podcast. Esse é o primeiro podcast da Concepto. Estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês e com esse time maravilhoso aí. Pessoas muito capacitadas e não tem nada melhor do que você andar com pessoas que vivem os valores, propósito e têm capacidade para entregar. Então, estou muito feliz e vamos explicar essa controvérsia aí. Thiago resolveu ir para o Rio de Janeiro em 2015, né? Me abandonou. Na verdade, a gente sempre foi muito unido, né? E aí vai uma novidade para vocês, gente. Esse não é o primeiro projeto que a gente pensou, né, Thiago? Ali em meados de 2008, eu tinha meus 18 anos, eu tinha um Paliozinho, o Thiago estava estudando, ele ainda acho que não tinha carro, estava no SP2, estava no Mercedão, né? Isso aí. No balanço do busão e no fungado da sanfona. E o meu outro irmão, o nosso outro irmão, Fábio, que é um profissional de educação física, hoje ele é bombeiro, ele tinha um Gol vermelho. Todo mundo sabia onde ele chegava por causa do barulho do Gol. E a gente pensou e tínhamos um projeto de abrir uma academia. E esse foi o primeiro projeto que a gente pensou, porque a gente já gostava de treinar, a gente estudava cedinho, saía para estudar 5h30 da manhã, chegava na academia, se encontrava ali pelas 11, né, Thiago? E fechava as portas da academia junto. E naquela época a gente já entendia que tinha muita oportunidade nesse cenário, antes de Smart Fit, antes de academias de rede. Porém, acabou não indo para frente, né? A proposta de compra da academia que a gente fez lá para melhorar não foi aceita, mas anos depois a gente foi se encontrar. Então, essa é a primeira controvérsia. Falando de Concepto, Concepto nasceu em 2017 e eu lembro do primeiro cliente e a gente desenvolveu uma planilha de fluxo de caixa. Verdade. Olha aí, então, né? Eu tava ali, fui levar minha esposa no dentista e lembro de estar trabalhando e fazendo essa planilha. Mas como o Thiago disse, tivemos carreiras correlatas aí e tem relativamente pouco tempo aí que eu tô jogando full time. Dos sócios, eu fui o último que cheguei. Graças a Deus chegou esse tempo. E vamos lá, falar um pouquinho de mim depois dessa conversa. Eu sou engenheiro por formação. Minha escola é indústria. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade ali pelo Senai. Foi uma excelente escola. E passando por empresas de plástico, empresas químicas, empresas automotivas, fiz uma transição de carreira na época do meu estágio para a área de melhoria contínua, que isso foi em 2015. De lá para cá, eu e o Thiago, a gente tem trocado bastante sobre as oportunidades que a gente vê nos negócios e como a gente pode andar conectados e entregar soluções 360. Isso também é muito do olhar de Business Excellence, né? Minha cadeira aqui na Concepto. Então, sou casado com a Elizabeth, casei novinho também, graças a Deus. Tenho 2 filhos, o João e o Matheus. Sou engenheiro formado aí desde 2015 e depois do estágio vim atuando em cadeiras de especialista em melhoria contínua em vários mercados. Então eu passei por seguros, e-commerce, internet, área de eletrônicos também e assumi uma cadeira de gestão no Mercado Livre,
onde eu conheci o Paulo, que vai se apresentar também. E lá nós passamos 3 anos, desafios ali de liderar equipes remotamente num cenário pandêmico. O Paulo vai falar um pouquinho mais. E após isso eu fiz uma transição para a Samsung, atuando ali como gerente de Customer Service. Consegui fazer o que eu esperava, falando de movimentos de carreira, e há 1 ano e meio aí a gente está jogando junto na Concepto mais intensamente. Então, gente, prazer estar aqui. Vai ser bem legal esse bate-papo, desculpa o tempo aí, mas eu tinha que contar essa história aí da academia. Sensacional. Boa, sem falar do projeto paralelo que era a banda, né? Banda. Que foi mais de Opa. 14 anos. Sei Tocávamos juntos. Tocando, Thiago vocalista e violão, Fábio guitarra, Denner, que era um primo no contrabaixo, e eu na bateria. Top. Topzera. Já rodamos muito bem. A sintonia vem de longa data aí com todos, né? Todo mundo já tem um nível de amizade uns com os outros, e estamos com esse esquadrão de elite aqui, o US Navy SEALs. Beleza, maravilha, muito bom, Renato. Chamar aqui o nosso caçulinha de conceito, o Little Paul, segundo o Jefferson, o Paulinho. O Paulinho tem uma formação interessantíssima, é um cara de exatas, um engenheiro com formação aí e atuação em áreas super relevantes, em setores e em companhias muito interessantes, e acabou indo aí para a área de desenvolvimento humano, gente, gestão, que é cuidar do principal ativo, que são nossas pessoas, né? Isso é muito interessante, quando a gente tem alguém com uma formação técnica, uma formação analítica e consegue também entender de pessoas. Então seja bem-vindo, Paulo, explica para a gente aí essa tua carreira, o que você tem feito hoje aí, vem somar com a gente, cara, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, gente, obrigado pela oportunidade também de estar aqui. É um orgulho fazer parte desse time, né, de peso, como a gente falou. Eu fiquei até curioso em ver a banda de vocês talvez retomando aí, né? Quem sabe, né, cara? Um somzinho aí. Tem que desenferrujar, né, cara? Já tem um backing vocal aí profissional. Se vocês quiserem, eu me proponho aí para fazer backing para vocês, cara, na faixa. Bom, eu, como o Thiago falou, eu sou o caçula aqui do time. Eu vim esse ano para a Concepto e vim por internet do Renato, que nos conhecemos lá no Mercado Livre. Ele ficou 3 anos lá, eu fiquei um pouco mais, eu fiquei 4 anos. Eu cheguei um pouco antes e saí vulgo ano de cachorro, né, Paulinho? Disso, exatamente, lá a gente falava que 1 ano valia por 7, né? É por isso que a gente parece que tem 50 anos, aprendizado, tá, gente? Inclusive. Boa. Exatamente. Inclusive as rugas, né? Eu moro no interior de São Paulo, aqui eu fico uma localização um pouco diferente do resto do time. Fico numa cidadezinha chamada Pederneiras. Nasci aqui, fui criado aqui. Me formei em Bauru, que é aqui perto. E aí a vida me levou para São Paulo, me levou para outros lugares a trabalho. Mas estou de volta para cá desde a pandemia. Me casei durante a pandemia, inclusive. Agora estamos com o Theo, nosso filhão de 1 ano. Bom demais. Maravilhoso. E na minha formação eu fiz engenharia de produção, como o Thiago falou. Depois disso eu fui me especializando, entrei na indústria, ou seja, antes da formação na faculdade eu trabalhei bastante tempo no varejo, era vendedor, depois eu passei por alguns cargos administrativos. Entrei para a faculdade de tecnologia por algumas semanas até eu conseguir a bolsa de engenharia, o qual eu me formei. Depois dessa formação, eu fui trilhando alguns caminhos de gestão de pessoas. Me especializei, fiz um MBA pela FGV em gestão de pessoas. Depois busquei outras formações como psicanálise, treinamentos comportamentais, e daí em diante eu não parei mais. E fazendo isso até então internamente dentro das organizações, a qual a última foi o Mercado Livre, como eu falei. Daí em diante eu comecei a empreender e eu comecei a trocar algumas experiências com os amigos, com as pessoas que trocam valores semelhantes aos nossos, e o Renato é um deles, e por isso ele entendeu que fazia sentido eu somar no time aqui. E aí depois comecei a conhecer o restante do time e vim pra cá. Comecei a ter vários aprendizados inicialmente com o Andrezinho aqui, que foi o mais próximo no começo, falando de comercial, falando de prospecção e tudo mais, vendas. Foi uma escola para mim desde então. E daí para cá estamos construindo vários projetos, inclusive projetos de expansão. Estamos em constante crescente, tanto de clientes quanto de parceiros. E eu
sinto muito orgulho de estar participando disso e também construindo cada vez mais a nossa estrutura de gente de gestão, que é aquilo que eu sou apaixonado e que eu me considero um expert pela experiência de estudo, somado à experiência prática também. Então é isso, prazer estar aqui com vocês, espero que a gente troque altas ideias aqui. E mais uma vez, muito orgulho de fazer parte de um time tão forte e pujante como esse daqui. Obrigado a gente, Paulo. Muito grato de ter você com a gente, cara, com essa grande experiência e relevância aí em tudo que você está construindo na carreira e com a gente, cara. É muito legal. E realmente vocês destacaram esse ponto que é como é bom a gente jogar com um time que a gente acredita, né? Como é bom a gente jogar com um time que a gente percebe valor e que joga junto de verdade, pensando no bem comum, do bem maior. Eu já falei isso, né, para diversas vezes para o time, mas é muito bom a gente poder externalizar, acho que o que eu posso me orgulhar mais de ter feito enquanto profissional é formar esse time, ajudar a formar, né? Eu não fiz isso sozinho, cada um de vocês aí tem esse peso de querer fazer acontecer e dar a liga de uns com os outros. Mas meu grande orgulho é conseguir formar esse time, esse esquadrão de elite, esse time que está totalmente comprometido em objetivos e valores para poder gerar valor aí para a empresa nacional, para o negócio nacional em crescimento, para trabalhos de transformação e expansão. Então, parabéns a todos vocês aí pela bela carreira e também por encarar essa empreitada belíssima, né? São dezenas de projetos aí já entregues, muitos projetos em curso e muita história aí para a gente contar. Bom, falando um pouquinho de mim rapidamente, né? Me apresentando, também sou engenheiro por formação, tive uma formação técnica desde muito cedo, meu primeiro vestibular foi aos 14 anos, né? Fiz SESI, né? Como todos aí ou a maioria aí do time, fiz SESI também, uma escola industrial muito boa, subsidiada pela indústria, o que já coloca na veia, né? O que já coloca na veia a indústria, o negócio nacional, né? E tudo mais, tecnologia. Meu pai era da indústria. E eu queria continuar os estudos, já que o SESI não tinha na época, o ensino médio continuado, era só tal fundamental. Fiz o primeiro vestibular ali, foi o meu primeiro vestibular, primeira oportunidade de me experimentar e gostei muito dessa provocação de, através da minha própria a força ali, meu próprio trabalho, conquistar alguma coisa. Eu empreendi a primeira vez ali naquele vestibular. Então, fiz um ensino médio técnico, eletrônica, depois fiz técnico mecânica, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, fui fazer FATEC São Paulo, a FATECona, a FATEC Mãe. Renato também teve essa experiência interessantíssima. E depois de FATEC São Paulo, eu quis complementar com engenharia, o que me ajudou a formatar ainda mais minha percepção de mundo técnico e de negócios. Muito cedo eu tive, graças a Deus, a oportunidade de me experimentar enquanto gestor na multinacional americana, ITW, Illinois Toolworks, com 25 anos. E ali, para mim, eu me encontrei. Até ali eu estava me experimentando como um engenheiro de produto, um projetista, alguém que cuidava da cadeia de valor relacionada a máquinas e equipamentos. E ali eu tive acesso a não só cuidar disso, mas também me desenvolver enquanto gestor. Então tive que cuidar ali de toda uma cadeia de valor, desde a nacionalização de equipamentos, comunicação com Estados Unidos, China, Alemanha, trazer esses produtos para a engenharia, desenvolver nacionalmente, cuidar de toda a cadeia de valor até entregar na ponta para o cliente final. Eu me reportava ali ao Country Manager, o que fez minha cabeça expandir bastante no sentido do que era o mundo dos negócios de uma maneira profissional. Legal. Guardado isso aí, eu percebi e sabia que esse seria o meu novo mundo. Ao invés de cuidar de máquinas, eu cuidaria ali de negócios. É isso que eu gostaria de fazer. Em 2015 para 2016, como o Renato falou, eu fui para o Polo Automotivo de Resende, para um desafio para entregar máquinas e equipamentos ali no Sul Fluminense, para grandes montadoras ali da região, como Volkswagen, Nissan, Peugeot e outras tantas que temos ali. E dentro desse contexto, no ecossistema reduzido ali, né, você tem uma população pequena, os empresários se conectavam, se fosse ali no chão de fábrica, durante os projetos nas montadoras, no supermercado, no futebol. Então a gente encontrava muitos empresários no dia a dia, o ecossistema era muito fértil. E eu percebi que tinha muita gente boa, muita gente técnica, que sabia fazer muito bem seus produtos e serviços, mas não tinha capacidade para expansão, porque eles não tinham gestão no dia a dia. Tinham produtos exímios, capacidade exímia técnica, mas não tinham gestão para poder expandir seus negócios, coisa que a gente aprendeu na escola clássica de gestão, né? Dito isso, a gente formou ali em 2017, ali abriu o CNPJ, colocamos a Conceito para rodar, formatamos através desse primeiro ecossistema os primeiros negócios, as primeiras consultorias,
e fomos aprimorando o produto. Eu e o Renato já vínhamos conversando sobre como melhorar, como endereçar solução de verdade para problemas reais dentro desse mercado B2B tradicional, e com isso a Concepto foi se aprimorando. Então foi chegando o André, o Jefferson, o Renato, chegou a Fulltime, o Paulo está aí também, e o que a gente construiu no final do dia? Soluções capazes de transformar, de expandir o negócio nacional, o negócio B2B, o negócio que faz a máquina do Brasil girar. Cerca de 75% dos negócios e do faturamento, digamos assim, do PIB nacional é feito pela empresa familiar, é feita pela empresa de dono. Muito relevante. E por isso, entendendo, muito relevante, muito grande, Renato e rapazes. Entendendo tudo isso, e quando a gente se conecta a essas empresas, a gente tem, além de um negócio rodando, a gente se conecta à história, que muitas vezes é feita debaixo de sangue, suor e lágrimas, literalmente, né? De muito trabalho duro, de muito empenho, de muita dedicação para que algo maior e relevante fosse feito. Então a gente tem muito respeito pelo empresário nacional, pela empresa nacional, e foi por isso que a gente desenvolveu o Concepto, com o propósito de levar transformação e prosperidade para esse empresário e para todo o ecossistema ao seu redor. A partir disso vem as soluções. As soluções vêm como oportunidade a partir de problemas que a gente identificou, de oportunidades que identificamos, né? Então, a história da Concepto, ela está muito enraizada, está muito dentro do contexto de nossas raízes. Industrial no seu início, negócios B2B, projetos de transformação, de melhoria, de apoio à expansão do negócio nacional. Então, isso é um tanto aí do que é a nossa história. E hoje a gente tem condições de estar apoiando, ajudando o negócio nacional 360 graus, tá? A fim de levar a transformação genuína. Então, para eu não falar sozinho aqui, tem muita gente inteligente nessa mesa, eu queria que vocês trouxessem o que é essa atuação 360 graus da Concepto. Já que a gente está falando de executores, podcast, a gente vai explicar o porquê, mas isso fala muito do nosso modus operandi. Fala muito no que a gente acredita, fala muito do que a gente é e daquilo que a gente percebe de valor gerado enquanto business partners de nossos clientes, nossos parceiros de negócio. Então, vou deixar vocês contribuírem aí, falarem o que é essa atuação da Concepto e como é que a gente encaixa essas diversas disciplinas dentro de um contexto de uma gestão moderna e de uma visão 360 graus. Excelente. Acho que eu posso começar aqui. Eu sou vamos dizer, o segundo aí integrante do grupo oficial, né, 2019-20. Eu acho que, Thiago e meninos, a questão mais é execução mesmo, né? Eu acho que a gente desenvolveu um método que consultorias tradicionais, né, a gente fala, né, que a consultoria do PPT e que por muitos anos funcionou muito bem, né? Só que a gente entendeu que deveria descer um pouquinho mais na camada da operação e ajudar, né, o empresário ali, o time de operação a fazer a tocada do seu processo, né? Então a gente começou a entender que o vendas era um canal importante para as empresas, né? E esse canal ele acabou se tornando um produto, que é o Vendas 4.0 que a gente vende hoje, né? E cara, só alegria. Então, o pessoal se sente mais confortável, o tracionamento é mais rápido. A gente entendeu que botando a mão na massa junto com a equipe fica mais dinâmica. A gente vai pegando as nuances praticamente semanalmente ali dentro das nossas consultorias. Então, vamos conseguindo fazer os ajustes de rota bem breves, né? Então, esse é um ponto que eu vejo assim quando tu fala, Thiago, de executoria, né? Então, aqui estou trazendo um exemplo prático e cara, tô muito feliz aqui. Então, é o que eu gosto de fazer e não abro mão disso. Então, basicamente é isso aqui, Tia. É que eu imagino aí da nossa atuação. Muito bom, André. Boa, excelente. E aí, rapazes? Bom, E aí? Vai lá, Jefferson. Bom, vamos lá. Vai lá. Vamos contribuir também. Legal. Bom, e dentro do que o Thiago comentou, né, em relação a essa visão 360, acho que o foco, por exemplo, né, como o André comentou, né, a área comercial é uma, né, das nossas entradas ali, vamos dizer assim, ou atuação, né? Eu aqui como, né, responsável pela parte, né, digital do processo, então dou suporte basicamente para todas as áreas. Então a gente entra aí com gestão, a gente entra, né, também no mundo da
da estratégia, né? Então, das três camadas, dos 3 níveis ali, né? Então, tanto na estratégica quanto no tático e no operacional, né? Dando suporte também para o Renato em relação a toda a parte de processo, de excelência, de operação, né? Então, é uma visão abrangente, né? Não fica limitada somente a um departamento, somente a um setor, somente uma porção da operação, né? Então, a gente entende, né, os objetivos, missão, valor, né, de cada companhia, de cada corporação, e vem desdobrando isso, né, independente da área de atuação, ou seja, onde essa estratégia de fato requisitar ação, requisitar movimento, né, então nós da Concepto temos condições de apoiar em toda essa estrutura, seja na camada estratégica, seja na tática, inclusive na operacional, né, ou seja, arregaçando a manga aí como o André colocou, né? Não ficar ali só no PowerPoint, mas de fato ajudar, né, a todo o desdobramento ali. Então, eu entendo que essa visão ampla do negócio, né, a visão 360, né, nos ajuda ou nos proporciona esse tipo de ação em relação às empresas. Perfeito, Jefferson. E colaborando, cara, por que a gente desenvolveu isso, né? A gente percebeu ao longo da jornada que, vendo de fora ou mesmo atuando, que quando a gente trabalhava iniciativas isoladas, a capacidade de transformação era muito pequena. Então é meio que Davi contra Golias, sabe? Você não consegue imprimir transformação. O processo de transformação, ele requer muita energia, muito comprometimento, muita validação, muito método, muita disciplina. Então, quando a gente não está comprado com a alta direção, nada acontece, né? No nosso caso aqui não é estar comprado na alta direção como era lá com a gestão da qualidade nos anos 2000, né? O representante da qualidade. É muito mais do que isso. A gente está enxertado no que é a empresa. Qual é a sua aspiração vencedora? Aonde ela aspira a chegar? Quem ela é? De onde ela veio? Qual é a sua base histórica? Para onde ela projeta aí? Por que ela é relevante no que ela faz e como ela quer ser relevante e continuar sendo relevante para o mercado. Quando eu conecto tudo isso e tangibilizo isso em objetivos, em diretrizes claras, e isso é desdobrado no dia a dia com método, a gente tem aqui a simbiose perfeita para que a máquina gire, né? O Jim Collins, ele fala sobre a roda de inércia, a Growth Wheel, e ele fala sobre diversos elementos acionáveis, várias alavancas acionáveis que uma vez que vão girando e tira aquela roda da inércia, ninguém mais segura aquela companhia. E é nisso que a gente acredita. É por isso que a gente vai aqui embarcar, em linhas gerais, no mesmo contexto, como o Jefferson disse, estratégia, a gente vai trabalhar gestão, cultura organizacional, excelência de negócios, inovação, a gente vai falar de gestão de operações de receita, a gente vai falar aqui também de transformação digital e outros elementos que vão levar a performance, crescimento, vão ajudar a empresa a dar os seus próximos passos. Então, acho que isso é muito relevante. Então, é não conectar apenas uma área específica que tem pouco poder de transformação. E aí, Renato, acho que você tem pontos muito interessantes sobre isso, em diversas ondas de melhoria e transformação que você viu, que algumas funcionaram muito bem, outras você eventualmente percebeu que não tracionaram justamente por não conectarem o estratégico. Essa visão, acho que de melhoria, de excelência de negócios é super relevante para esse contexto aqui que a gente está trabalhando. Perfeito. Enquanto vocês falavam, eu estava pensando justamente nesses cenários, né, Thiago? A gente veio trabalhando a ambidestria no caso de evoluindo com a Concepto e trazendo muitos insumos do mercado através de mim e dos sócios que ainda não estavam full time para a Concepto trabalhar os seus produtos, né? Então a gente sempre está se atualizando e também tem muita coisa boa rolando em várias frentes. Então é bem relevante esse tema, falando de atuação 360, porque o que a gente vê em programas de transformação? Na verdade, muitas vezes não é um programa, é uma iniciativa isolada. Então você tem um gerente entende o poder de um processo de transformação, de uma ferramenta, de uma melhoria, da transformação digital, pessoas ou processos, e muitas vezes ele tenta provocar essas mudanças bottom-up, ou seja, ele tenta fazer do seu processo ali, da sua gerência, um piloto. Porém, qual é o problema dessa situação? Você tem um esbarro ali na alta direção e nos próprios pares, porque a andorinha sozinha não faz verão. Então, nesse caso, qual é o modelo que mais funciona?
é um modelo onde a direção está comprometida com a mudança. E aí, trazendo ali a minha oportunidade que eu tive, a grande virada de chave na minha vida, que foi no estágio em melhoria contínua na GlaxoSmithKline, uma grande empresa que eu tenho muita gratidão. A diretora do site, ela antes de cobrar, ela fazia tudo que ela cobrava dos seus liderados. Perfeito. Então, você tinha que fazer um coaching com um liderado lá na operação, a diretora já tinha feito isso 6 meses antes com o gerente dela. Tem que fazer reunião diária, todos os dias, meio-dia em ponto, a diretora do site estava com todos os gerentes fazendo reunião. Então, quando a diretoria está comprada, as coisas funcionam. Arrasta, né? Exato. E aí, olhando para os frameworks de melhoria, a gente olha para o Lean, a gente olha para o Six Sigma, para consultorias, modelo McKinsey, que eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as frentes, praticamente todos esses frameworks. O que mais funciona para mim é a virada de chave, um programa de transformação Lean. E por quê? Porque a gente está falando de mudar a mentalidade. Quando você entra com uma ferramenta, apenas ali um Six Sigma, um projeto Six Sigma, você está olhando muito para números. Mas no final do dia é tudo sobre pessoas. Então, se as pessoas não quiserem fazer, se as pessoas não entenderem o porquê fazer, o resultado não vem. E aí a gente pode incorrer no risco de ter um projeto rodando e várias pessoas trabalhando contra aquele projeto porque não entendem o fundamento. Então, trouxemos essa abordagem para conceito e um dos motivos da gente ter aqui a cadeira de vendas, a cadeira de gente de gestão, é fazer o quê? A empresa crescer 360, com um olhar de pessoas, um olhar de negócios e um olhar de estrutura para que ela cresça. Perfeito. Muito bom. Eu acho que vale destacar os P's da Toyota, que a gente discute muito, cara. E aí não é falar de toyotismo, né? A gente falar de filosofia, até porque o que a Toyota assimilou e que derivou no Lean aqui para o Ocidente, fala de aprimoramento contínuo de técnicas, no mínimo aí de séculos atrás, né? Um passando para o outro. A gente teve Deming e outros tantos agentes de transformação e gestão no pós-guerra mundial. Estados Unidos, todo mundo sabe ali, ajudou o Japão depois da catástrofe que aconteceu ali no Japão, né, com as bombas nucleares, ajudou o Japão a se reconstruir. E aí eles levaram especialistas em sistemas de gestão e gestão da qualidade para poder levar boas práticas para essa recuperação. E o japonês, sendo um cara extremamente rigoroso, ali, disciplinado, aprimorou tudo isso, né? E aí o que é muito interessante é que eles conseguiram combinar o que é sistema de gestão com cultura, que é o que a gente fala muito aqui, acabou de ser citado. E aí a gente tem os P's da Toyota, que são super relevantes, que é o primeiro, que é philosophy, né? Filosofia, o que a gente chama aqui de aspiração vencedora. Qual é o porquê da companhia? Por que ela existe? A gente pode imprimir método, a gente pode trazer excelência operacional, a gente pode colocar frameworks de trabalho, processo, KPIs, podemos colocar tecnologia para transformar digitalmente a companhia, mas se a gente não sabe quem a gente não consegue ser relevante por muito tempo. As estatísticas têm falado para nós, recentemente eu li um artigo da InnoSight e ela fala que a curva de vida de produtos e companhias que era de décadas, falando das 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana, você tem ali uma curva que era de 20, 30 anos, se tornando aí depois de décadas, na nossa atual década aqui, passando para 7, 12 anos, né? A curva de vida de muitos negócios relevantes, que estão na ponta, continuam sempre na vanguarda ali. Isso significa que não dá mais para a gente olhar para o produto em si. Não dá para se apaixonar, como Theodore Levitt fala, pela miopia do marketing, entender que o meu produto é muito bom e se esquecer de que o que é realmente relevante é a percepção do mercado e do cliente. Perfeito. E é aí que a gente embarca o modelo de gestão moderno. O modelo de gestão moderno é um modelo que a gente tem a simbiose do clássico, excelência operacional naquilo que eu já tenho em mãos hoje, que me gera caixa, me gera top line e bottom line, ou seja, resultado, mas também eu consigo orquestrar o futuro com método prático, com tecnologia, com agilidade, inovação e ideação. Então, filosofia fala disso. Depois a gente vem desdobrando para pessoas, processos, parcerias e vamos falar aqui de todo esse contexto aqui no nosso dia a dia. Então, Renato, se você quiser discorrer um pouquinho dessas 4 alavancas aí, ou 5 alavancas, né, incluindo também a filosofia e o problem solving, acho que é legal a gente falar sobre essas 4 ou 5 alavancas aí do Toyota. Eu acho que antes de começar aqui, o Jefferson tinha aberto o microfone ali para falar. Jeff, fica à vontade.
Não, tranquilo. Acho que era mais para complementar o que o Thiago havia comentado, de fato, que esse desdobramento, ou seja, que a estratégia dê de fato a direção, né? Porque, como todos falaram, se não são ações isoladas, são atividades isoladas que não refletem, né? Que não refletem de fato, né, a estratégia e que não tem nem conexão, né? Então, trazendo, né, aí para o mundo da tecnologia, a gente entende hoje a falta de comunicação, a falta de integração, né? São silos, são nichos, justamente porque cada um toma a sua iniciativa, entende o que a área precisa, entende a sua deficiência e tenta sanar isso, tenta suprir, mas que em algum momento vai ter conflito, vai ter choque, justamente porque isso não está desdobrado a partir de uma estratégia, né? E normalmente, né, a gente, olhando aí os negócios, né, a direção, né, ainda ela está muito imersa na operação, né, e não trabalhando de fato de forma estratégica. Então é esse cenário que a gente acaba entendendo e pegando, né, em basicamente todos os projetos, né. Por isso que a gente comenta que sempre a direção, né, tem que estar comprada com o projeto e cada vez mais, né, conseguindo se desligar ali do operacional, né, e trazendo esse olhar mais no mínimo no tático, então chegando ali na estratégia. Perfeito, Jeff. E é isso mesmo, tecnologia pura e simples não é transformação digital. Transformação digital não serve para nada. Cara, como é que é? Gabbard in, Gabbard out, é isso mesmo? Gabbard in, é isso. Lixo entra, lixo sai. Exato, é o que eu comento, né? Ou seja, a tecnologia ela tem a capacidade de potencializar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Isso aí. E falando de filosofia ainda, eu acho que a gente pode traçar um paralelo aqui com a nossa vida. A gente, quando está na adolescência, a gente está preocupado com o que a gente vai fazer, como que a gente vai se sustentar, como é que a gente vai ter dinheiro para pagar nossas contas, né? E aí você pensa mais no como do que no porquê. No como e no que do que no porquê. E aí as empresas também nascem desse contexto. Olhando para um cenário principalmente do empreendedor brasileiro, onde um lugar onde é muito inóspito de se empreender, o empreendedor ele quer o quê? Ele quer gerar renda, ele quer pagar suas contas. Então, geralmente, a empresa não começa com uma filosofia desenhada. Mas aí a gente acompanha muitas empresas que têm 20, 30, 40 anos e ainda não tem um porquê do existir. E aí a gente, em conversas estratégicas, a gente começa a observar que não tem uma claridade sobre o porquê existir e isso não consegue ser comunicado para as pessoas. Então, olhando para a geração que está vindo aqui, as pessoas precisam saber o porquê que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo, qual é o impacto disso. E ali falando da filosofia, é o porquê eu existo. Então, a gente tem várias empresas aí, a gente pode falar de várias, mas falando da Concepto, a gente quer democratizar o conhecimento para fazer com que as empresas nacionais, empresas de dono, empresas de empreendedores cresçam, e gerar prosperidade através disso. Então, esse é o nosso porquê existir. E aí todos os processos, as pessoas, elas estão conectadas com isso. Enfim, definir ali minha filosofia. Processo. É muito importante saber o que eu tenho que fazer, como devo fazer, para que o output seja o esperado. Como o Jefferson citou ali, se eu entro com lixo num sistema, vai sair lixo vezes 2, potencializado. Então o processo é que garante, um processo bem desenhado que garante que a gente está fazendo aquilo que a gente está alinhado com a nossa filosofia, certo? Então nossos processos aqui da Concepto estão desenhados e alinhados para que a gente ajude o empreendedor a prosperar. Esse é um exemplo. People and partners. Pessoas e parceiros. Uma empresa não consegue existir sem pessoas e sem parceiros. Então eu já vi muitas empresas que tratam suas pessoas e seus parceiros como um número a mais. Um empregado ou uma pessoa, principalmente o parceiro ali, o fornecedor. Poxa, vamos arrastar esse pagamento aqui para 90 dias, 120 dias, vamos colocar esse dinheiro, aplicar e deixar a bola pingar do outro lado lá. Isso vai ter uma consequência em algum dia. Então, as pessoas, elas são relevantes
e elas precisam estar conectadas com a filosofia e com os processos, e os parceiros também. E ali o problem solving, que é resolução de problemas, nada mais é do que todo dia, todo mundo tem que ter em mente quais principais problemas você está resolvendo para entregar processos com as pessoas e parceiros que a gente tem para entregar, caminhar sempre em destino à filosofia que a gente tem de vida. Então, eu lembro muito um exemplo da GSK, que me assustava até, quando eu entrava nos corredores da empresa, assim, o pessoal me abordava e falava, o que você melhorou hoje? Assim, não sei. São 9 da manhã. Não sei o que eu melhorei. Poxa, você tem que ter resposta para isso. O que você aprendeu? Opa, o que eu aprendi hoje? Pô, eu aprendi que eu tenho que ter uma resposta para o que eu melhorei. E o que você ensinou? Então, a gente conseguia ver ali a cultura muito bem implementada, porque com uma diretoria e uma gerência comprada com a transformação, isso descia de uma maneira natural, era cascateado até a operação. E aí você começava a se provocar todo dia. O que eu vou responder que eu ensinei? Pô, eu tenho que ensinar as pessoas. Por que eu tenho que ensinar? Porque as pessoas valorizam o conhecimento. Então, pô, como que eu vou melhorar algo? Vou melhorar, não só para responder a pergunta, mas isso deve ser como se fosse um kata, né? A gente tem aquele kata no karatê que te ensina os movimentos e você vai fazendo tantas vezes repetidamente que incorpora a sua realidade. Quando você vai para a luta, o seu cérebro já consegue fazer de uma maneira proativa ali, sem pensar. É a mesma coisa que a filosofia, né? A filosofia, ela tem que ser respirada por todos, todo dia, o tempo todo. Top. Muito bom, Renato. Muito bom, cara. Faz total sentido, as coisas estão totalmente conectadas. O que a gente fala aí na engenharia de produto, né, cara? Você pegar peças separadas não tem o poder de fazer nada. Quando você junta todas elas, você tem um equipamento imprimindo uma série de produtos relevantes, uma série de benefícios aí para as pessoas de forma geral. E nesse ponto específico, eu queria chamar aí o Paulo para nos trazer luz, Paulo, sobre esse tema, sobre esse ponto, essa alavanca tão relevante que é o cuidado da nossa gente. Tem chamado de gente e gestão, né? Antigamente você tinha departamento pessoal, evoluiu, recursos humanos, hoje gente e gestão. Por que empresas relevantes, empresas modernas, Paulo, estão dando tanta relevância para o cuidado, digamos, global, holístico ali, o cuidado geral de suas pessoas? Qual é o papel aí desse cuidado e o porquê que essas empresas fazem isso? Bom, acho que começando com o que o Renato já trouxe bastante, até o Jefferson também um pouco aí falando de digitalização e tudo o que a gente utiliza de tecnologia só é possível com pessoas. É uma premissa que eu acho que é bastante clara para todo mundo, mas se as pessoas não estiverem compradas, engajadas no projeto que tem que ser feito, aquilo vai ser ruim. Então, é a mesma coisa que vocês falaram, garbage entra ruim, sai ruim. E as empresas têm contado isso justamente pelo grande potencial que as pessoas têm oferecido ou deixado de oferecer em caso de experiências ruins. Como assim? Hoje, grandes corporações estão investindo, por exemplo, em pesquisa de clima, em certificações, por exemplo, GPTW, para justificar que é a melhor empresa para se trabalhar. E tudo isso porque quem faz o negócio acontecer são as pessoas. E se elas não estiverem aculturadas dentro do negócio, o negócio não chega no seu denominador. E elas entenderam isso. E hoje, se a gente for comparar a quantidade de pessoas que são demitidas de uma organização, mais de 90% delas é questões comportamentais. E há pouco tempo atrás nós olhávamos principalmente para os hard skills, como é chamado no mercado, que são as capacidades técnicas. Mas as soft skills, ou seja, os comportamentos e como as pessoas agem dentro da corporação, como elas têm atitude em meio a um desafio, em meio a algum problema que acontece dentro do trabalho, isso sim vai diferenciar ela de um profissional mediano, de um profissional bom. Consequentemente, a disputa por saúde mental está aparecendo cada vez mais, está cada vez mais em evidência. Então, empresas estão olhando para isso, porque a tecnologia, devido à sua aceleração, também ocasiona uma espécie de ansiedade, essa disputa exacerbada a ponto de que as pessoas começam a sofrer uma pressão mental ali muito grande e também
para terem um desempenho melhor. A máquina tem que estar boa, e no caso, essa máquina é a nossa cabeça, o nosso cérebro. E por isso as grandes empresas estão olhando cada vez mais para as pessoas e estabelecendo um departamento desse tamanho de gente de gestão, com pessoas focadas no desenvolvimento intelectual, profissional e até pessoal desses profissionais, para que no fim das contas o resultado seja satisfatório. Ter pessoas olhando para isso faz toda a diferença e as grandes empresas já perceberam isso. E a Concepto, nessa mesma linha, já percebeu e está investindo nisso também. A gente olha para a educação, para o desenvolvimento de pessoas, nós já entendemos que não tem como ficar parado. E um dia que você não se conecta aí nas redes e que não entende uma ferramenta nova, é um dia que provavelmente está contribuindo para que você seja passado para trás, justamente pela velocidade que as coisas estão acontecendo. Nós olhamos para isso, olhamos para o desenvolvimento humano e nós olhamos para a educação dessas pessoas e isso junto faz com que os negócios funcionem e é nesse caminho que a gente quer levar para dentro de cada um dos nossos clientes também, que a gente já tem feito e alcançado excelentes resultados. Excelente. Paulo, muito bom, cara. Vou só complementar um ponto que o Paulo trouxe aqui, que a gente via há muito tempo o RH como responsável pelas pessoas. Isso não existe mais. Até mesmo a Concepto se propõe a ser um business partner. Então, os RHs hoje estão assumindo o papel de business partner para que ela facilite a gestão das pessoas por seus líderes. Então, as áreas de RH ali que viraram gente de gestão estão se especializando para especializar a liderança, para entregar aos líderes conteúdos e capacitação para que eles façam a gestão das pessoas. E aí, quando a gente fala ali do resultado, né, era muito medido o resultado, a gente está falando do que e como, né? Antes a gente só olhava o que. Hoje a gente olha muito mais para o que e como. Então, não adianta você entregar o melhor resultado passando por cima de todo mundo. Isso não é aceitável. Nunca deveria ter sido, mas hoje a consciência das pessoas e dos bons profissionais, principalmente, é muito mais elevada e ninguém quer trabalhar num ambiente onde você virou as costas, alguém puxa a sua cadeira. Perfeito. Muito bom. Exato. Até porque a gente fala bastante sobre isso, sobre gerações, né? É uma realidade que a gente está enfrentando pela primeira vez hoje. E aí os profissionais de qualidade têm que se adaptar a essa nova realidade, a realidade da indústria 4.0, da velocidade das informações, da internet das coisas, tudo isso integrado e as pessoas precisam continuar se desenvolvendo para se manter com um negócio saudável. Muito bom. Há quem diga que estamos vivendo um novo período de renascimento, que aconteceu mais de 500 anos atrás, onde tivemos grandes gênios ali, como Da Vinci e outros tantos. Hoje a gente tem vivido esse momento novamente na questão de podermos ser cada vez mais criativos. Com o advento da Revolução Industrial, ali há mais de 250 anos atrás, a gente foi necessário produtizar a entrega, ter muito processo, muito padrão, a gente ter pessoas apertando parafuso. Foi fundamental para a gente colocar base instalada industrial e gerar valor, gerar tanta coisa que a humanidade hoje tem. Se a gente conseguir colocar em perspectiva, por exemplo, uma pessoa de uma classe média baixa hoje, o que ela tem de conforto para a vida e saúde e perspectiva de vida em relação ao seu par há 250, 300 anos atrás, ele ganhou demais. O delta é muito grande, ele evoluiu demais. Então, a industrialização nos permitiu isso. É claro que ela trouxe também os seus efeitos contrários. Então, hoje a gente está numa curva de exponencialização da capacidade humana, no qual o criativo tem sido colocado em voga. Então, para o futuro, é na combinação do criativo, é na combinação de competência, é na combinação de capacidades de pessoas, de parcerias, de tecnologia, de disciplinas diversas numa mesma mesa que a gente vai ter a inovação. A inovação vai ser sobre isso. Não tem fórmula pronta, não tem receita pronta. É sobre como eu resolvo problemas que estão na mesa com diversas disciplinas e método. E aí a gente vai partir de metodologias ágeis, por exemplo, para ideação, colocar em marcha, pilotar, trialtar, errar rápido, pequeno, barato, cultura de MVP e tudo mais que a gente vai falar em outros episódios. Mas a gente está diante
da era da criatividade. O Guga Stocco, um empresário, empreendedor serial muito relevante, ele fala que a gente vai ter 2 perfis de pessoas do presente e do futuro. Ó. Serão os deeply scientific or deeply artistic, ou seja, ou você é muito científico, drivado a dados, tecnologia, combina vários elementos, ou você vai ser extremamente artístico, tendo desenvolvendo novas soluções humanas ou novos componentes, música, artes e tudo mais, com ainda mais relevância, como aconteceu ali no Renascimento. Então, é para esse mundo que a gente está indo, não há mais espaço para ficar dentro de uma caixinha quadrada, porque ela não existe mais, a caixa não existe, sinto em informar. A gente está em mar aberto, o que dá muita oportunidade para a gente fazer muita coisa legal, mas mar aberto, gente, tem corrente, tem tubarão, tem vento, tem onda, é maravilhoso. É liberdade, mas a gente precisa ter outras capacidades para a gente poder ter gestão por contexto. No mundo tão volátil, mundo VUCA, né? Tem até outros nomes aí para o nosso contexto hoje, mas volátil, incerto, ambíguo, complexo, não dá para a gente ter um modelo de gestão arcaico, legado aí de gerações passadas somente. Eu tenho que sim ter excelência operacional, mas eu tenho que ter um modelo de gestão por contexto. Só um modelo de gestão moderno, adaptável, vai ser capaz de aferir resultado mesmo em meio a tantas condições adversas, condições que a gente fala no mundo e num espectro fluido, né, no qual eu não consigo ter uma base sólida para me firmar. As coisas estão sempre fluidas. É esse mundo que a gente está vivendo e isso não vai parar. A combinação de tecnologias, anseios sociais, de questões políticas, tudo que acontece ao mesmo tempo muda as questões sociais e econômicas de uma hora para outra. Então, só com o modelo de gestão moderno eu vou conseguir contornar tudo isso. Então, é por isso que a Concepto nasceu e tem se aprimorado a cada dia, para ser esse business partner que faz a leitura da necessidade, compila soluções 360 graus para poder apoiar como um parceiro de negócio esse cliente, essa empresa nacional, essa empresa tradicional que quer continuar crescendo e sendo relevante para o mercado, ok? Então, por que do Executores Podcast? Para trazer conteúdo direto das trincheiras, pessoal. Trazer conteúdo de quem está vendo na prática, modelando na prática. É importante sim a gente ter a escola, é importante sim a gente ter conscientização, mas isso significa, vai lá, 10% do conhecimento retido. A gente aprende muito mais na prática, salvo engano, aí mais de 70%. Sim. É quando a gente pratica aquilo que a gente absorve e aprimora no dia a dia. Então, somos homens de ação. Eu lembro que eu fui fechando esse ponto, eu fui num simpósio em que a gente tinha a combinação lá em Resende, ali no Sul Fluminense, você tem ali a Academia das Agulhas Negras, ali a academia que forma os oficiais do Exército Brasileiro. Eu fui num simpósio que a gente tinha uma discussão entre componentes lá do Exército, ali pessoal, os oficiais, e mais iniciativa privada, né? Discussão de gestão, discussão de estratégia, e um oficial falou um ponto que eu achei muito relevante. Somos homens de ação, ele falou. A gente gosta do estudo, do conhecimento, mas somos homens de ação. A gente põe a prova no dia a dia. Eu achei super relevante. Falei, a Concepto é assim. Homens de ação. São os homens de ação, homens e mulheres de trincheira. A gente pega conteúdo prático, aprimora todo dia e aprende muito com isso e leva muito conhecimento prático para o dia a dia. Porque Executores Podcast, gente, para a gente ter a capacidade de colocar em prática. Não há mais tempo para ficar estudando 2, 3 anos no MBA, que daqui 2, 3 anos já não é mais relevante. A coisa é muito fluida, exatamente. Então, a gente está aqui para ser executivo, co-executivo junto aí com o empresário, ideando, estrategiando, desenvolvendo, mas também colocando em prática como executor, tá? Fazendo a roda girar, colocando pressão, colocando método, colocando muita iniciativa para fazer a roda girar. Então, esse é o propósito do Executores Podcast. E é isso que a gente vai trabalhar. Esse vai ser o nosso drive, vai ser o nosso modus operandi, a maneira como a gente vai discutir aqui temas relevantes com cada um de vocês que nos ouvem aí do outro lado, tá? Então, isso aqui é uma mesa de café, é uma mesa aberta para amigos, empresários e empreendedores discutirem. Então, a gente quer muito a participação de vocês, ok? Colocado isso aqui na mesa para a gente poder fechar, eu queria que vocês trouxessem o quanto que é relevante
está participando da jornada dessa de transformação, de modelo de gestão moderno, de levando de forma relevante transformação para o negócio nacional, o quanto que isso tem impactado a vida de vocês e por que, principalmente, pessoas com a bagagem tão grande, com a experiência excepcional que vocês têm, escolheram estar dentro de um projeto bastante ambicioso, como é o projeto da Conceito, de ser uma referência na transformação do negócio nacional. Então, começando aí, bom, fiquem à vontade, podemos inverter um pouco as ordens aí, começando pelo Paulo. Vou deixar o Paulo aí, vou deixar o Paulo que os últimos serão os primeiros. Obrigado. Mas para mim, fazer parte de um time tão forte, tão completo como o da Conceito faz com que eu entenda um propósito que eu tenho como profissional, que não simplesmente é chegar no final do mês ali e pagar os boletos, mas que é realmente gerar valor por onde eu passo. Isso eu já tenho desde quando fundei a minha empresa e agora muito mais forte depois de ter conhecido esse time aqui. Ter conhecido cada um de vocês e eu vejo que a entrega não é simplesmente pela entrega em si, mas é porque tem uma outra pessoa envolvida ali e que precisa daquele resultado, que precisa ver naquilo valor. A gente fica preocupado realmente nisso. Sendo bem breve, a minha visão junto com a Conceito é justamente essa de que cada vez mais estamos impactando positivamente as empresas, mais vidas, e isso, se a gente pensar de forma escalar, a gente vai impactar muito mais gente ainda, e é nisso que eu me apego aqui. É nisso que eu acredito, e por isso que estou super feliz e engajado de fazer parte desse time. Muito bom, meu amigo, muito bom. Vou deixar com o Jeff agora, vai lá, Jeff. Legal. Bom, concordo com o Paulo, eu acho que isso é missão, né? Acho que é propósito de vida. Eu entendo que todo mundo que está aqui, né, nessa mesa, começou pequeno, escalou aí a sua carreira, né, e chegou num momento em que, poxa, né, entendeu que a contribuição poderia ser muito maior do que apenas, né, naquele nicho, naquela área, naquela empresa e com aquelas pessoas, né? Né, conseguiríamos fazer mais? Sim, né? É o que a gente comenta. Tudo muda, tudo, né? Nós temos inovações, enfim. Mas, poxa, né? Toda essa bagagem que todos conseguiram, né, angariar ao longo desses anos, por que não retribuir isso? Né? Por que não, de alguma forma, levar, né, juntar, unir todas essas experiências e levar, né, um conhecimento, levar um processo, levar um método, e trabalhar em algo maior, né, do que somente, como o Paulo falou, poxa, né, trabalhar, ganhar, né, tipo, ter a sua renda, ter o seu dinheiro, né, pagar o seu boleto no final do mês ou no começo do mês, enfim, e viver feliz pro resto da vida, né? Então acho que cada um aí entendeu que a missão poderia ser muito maior, né, e levar, né, aquilo que de melhor nós aprendemos, daquilo que de melhor nos formou, né, e retribuir isso também, né, de alguma forma. Então acho que vai muito no sentido da missão, né, do propósito de vida em deixar um legado. Acho que é isso. Muito bom, Jefferson, muito bom. Andrezinho, aproveita aí e já faz a ponte. Antes eu me sentia fazendo muito mais do mesmo, né? E quando dei essa virada de chave, né, comecei a empreender, né, em 2018, hoje eu não me vejo voltando, posso até depois estar queimando a língua, mas acho que não me vejo voltando para o mercado de trabalho aí. Eu acho que a gente tem um propósito maior aqui, acho que a gente está com uma equipe top, né, e a gente pode entregar muita coisa para o mercado e a ponta do iceberg aqui, galera. Tem muita coisa para fazer. E só tenho a agradecer a todos vocês. Está sendo maravilhoso aqui esse bate-papo. E vamos fazer mais, né? Tem uns episódios aí, estão aquecendo os motores aqui. Thiago, meninada. Bom demais, cara. Bom demais. Renato? Boa, vamos lá. São muitos motivos. Mas vou colocar os principais aqui. É muito bom estar cercado de pessoas competentes, mais uma vez, né? Porque existe um gráfico aí mostrando ao longo da nossa vida o quanto tempo a gente dedica ao trabalho. Então o trabalho tem que fazer sentido. Para mim o trabalho é viver meu propósito, não é mais uma atividade a fazer. Então poder idear, poder criar, poder usar os meus talentos, isso é fundamental. Eu não consegui fazer isso no passado, mas a gente, como o Jeff disse, acho que a gente consegue exponencializar isso. Um outro ponto meu pai fez carreira
na indústria, a vida da nossa família foi transformada pela indústria. Eu estudei no SESI, eu fiz Senai, a indústria foi o meu primeiro emprego, a empresa nacional foi o lugar onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu subsidiei a minha faculdade. Então, eu quero devolver. Para que o Brasil não seja um mero exportador de commodities. Eu quero ver esse país crescendo, assim como grandes países hoje, Coreia do Sul, Indonésia, China, países que estão transformando, Singapura, estão transformando através da industrialização. Usar os meus talentos, então eu entendo que eu tenho a capacidade de resolver problemas complexos. Uma das maneiras é através do trabalho, então usar isso. E o último ponto é que transformação é algo que incomoda. Então, apaixonado que sou por transformação, eu quero entregar esse valor que eu tenho, essa habilidade que eu tenho junto com os meus amigos aí para empresas que realmente precisam. Quando a gente está ali no mercado, muitas vezes a gente está numa cadeira que, só tocar, é só fazer, é uma multinacional, não precisa mais, é só você manter o status quo. Isso eu não quero. Eu quero ajudar a transformar e é isso. Boa. Tamo junto. Muito bom, Renato, muito bom, pessoal. Quem está nos ouvindo aí pode perceber que tem muito coração, além de muita técnica por trás de tudo isso. Talvez o Thiago de 25 anos, 27, 28, não conseguiria ter essa leitura, mas hoje com maturidade a gente sabe que, como o Renato disse, né, a jornada de uma pessoa, um adolescente que precisa do subsídio e depois você se descobre, né? A gente se descobriu enquanto empresa, como profissionais, e a gente está aqui pronto para poder ajudar esse profissional a poder, essa empresa a poder prosperar e gerar prosperidade por onde ela passar. E não é só sobre recursos, tá, gente? É sobre a gente ser melhor em vários aspectos. A gente, como o Renato disse, pôde ver o nosso pai, todo mundo tem essa jornada em casa, de como profissional se elevou também enquanto ser humano. Isso impactou toda a família. Então, qual que é o poder de uma empresa aprimorada que gera riqueza e transforma os profissionais que estão vivendo ali? Você está impactando milhares de famílias, milhares de pessoas, milhões de pessoas todo santo dia. O Thiago, falando de mim e o porquê, eu sou um eterno inconformado. Eu talvez fosse um pouco rebelde no início de carreira e depois, não por má conduta, mas no sentido de não me conformar a caixinhas quadradas e preparadas para mim, foi me descobrir na gestão, né? Quando eu tive uma cadeira com responsabilidade, sendo medido por resultado e depois empreendendo, podendo modelar soluções junto aqui com meus sócios e amigos. Então isso é muito bom, a gente está conectado à realidade, através da realidade a gente desenvolve aquilo que a gente sabe que vai funcionar. Então eu sou um eterno inconformado, um empreendedor aí no meu cerne, e o que me motiva todo dia é isso, poder, além de poder ajudar a gerar riqueza, levar transformação, melhorar a cada novo dia, nós mesmos, a mim mesmo e as pessoas que estão ao nosso redor. Então é um tanto disso, pessoal. Eu queria agradecer quem nos ouviu até aqui. É só o começo, é só o primeiro episódio aí do Executores Podcast. Tem muita coisa legal aí para sair. Todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, a gente vai ter um episódio novo e vamos falar de muita coisa relevante. Vamos falar de estratégia, excelência operacional, inovação, tecnologias, transformação digital, gente, gestão, máquina de geração de resultado, vendas, marketing. Tem muita coisa legal para a gente poder conversar, ok? Então, é muito bom estar com vocês. Contem conosco já, e se esse for o seu primeiro contato com a Concepto, já conte conosco como seu parceiro de negócio e estaremos aqui à disposição. Nossos canais principais, nossas redes sociais, da Concepto, dos sócios aqui, dos heads estarão à disposição para você entrar em contato. Se foi relevante para você, já assina o nosso canal, curte e compartilha, porque certamente vai impactar outras vidas também. Excelente. Beleza, pessoal? A gente conta com vocês. Um abraço forte meu, de toda a equipe aqui. Pessoal, vamos despedir então. Falou. É muito bom estar com esse público aqui e certamente a gente vai fazer muita coisa legal junto. Um abraço, deixo vocês aí despedindo também do pessoal. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Ai.